Por que a adubação é tão importante? Como adubar as plantas de forma correta? Como saber a composição dos adubos e de que nutriente a sua planta precisa? Essa e outras perguntas serão respondidas numa série de vídeos que vamos começar hoje. Eu me chamo Cláudia e esse é o canal Universo Mais Verde. Hoje nós conversaremos sobre a importância da adubação e como fazê-la de uma forma adequada para que a sua planta, seja no vaso ou no jardim, tenha um crescimento satisfatório. Na natureza, a adubação acontece formando um ciclo repetitivo, ou seja, as folhas, as flores, os frutos, os galhos caem no solo ao redor da planta e, com a ajuda de alguns micro-organismos que vivem nesse solo, sofrem o processo de decomposição. A decomposição disponibiliza nutrientes neste solo que serão absorvidos pela própria planta e por todas as outras que estejam ali plantadas. Esses nutrientes, eles podem ser caracterizados como macronutrientes e micronutrientes. Os macronutrientes são aqueles que a planta necessita em maior quantidade. E os micronutrientes são aqueles que a planta necessita numa quantidade menor. Você já ouviu falar da tabela periódica? Ela é uma ferramenta que representa de forma organizada todos os elementos existentes na natureza e as suas respectivas propriedades. Atualmente, são conhecidos pelo ser humano 118 elementos químicos e desses 118, apenas 17 são essenciais para um desenvolvimento adequado das suas plantas. Cada um desses elementos químicos representa uma função diferente para a sua planta. A planta ela consegue absorver alguns nutrientes através da fotossíntese, mas outros ela precisa absorver diretamente do solo, pelas suas raízes. E as plantas são seres vivos, e assim como nós, também apresentam um sistema imunológico. Sempre que elas estão bem nutridas, estão mais saudáveis e com maior imunidade. Se a sua planta tem deficiência nutricional, certamente ela te dará sinais disso, como, por exemplo, amarelamento das folhas, a morte de algumas partes dessa planta, ou até um crescimento raquítico dos seus ramos. Você percebe que a planta está debilitada. Daí, a importância de oferecer à sua planta os 17 elementos essenciais que ela precisa. E isso você faz através da adubação. Mas como fazer a adubação adequadamente? Essa é uma grande dúvida. Antes eu preciso te dizer que o solo sofre um processo chamado lixiviação. Nada mais é do que a água da chuva e das regas lavando esses nutrientes do solo frequentemente. Então, uma parte desses nutrientes a planta consegue absorver, mas a outra parte é perdida através da água. Por esse motivo, você deve repor esses nutrientes com a adubação frequentemente. É muito importante oferecer para a sua planta adubos pelo menos de 15 em 15 dias. E há algumas espécies que precisam de adubação semanalmente. Você já deve ter comprado uma plantinha linda, super viçosa, que após algumas semanas na sua casa, ela parece que vai atrofiando, vai perdendo brilho, perde folhas, perde flores. Isso acontece porque lá nos produtores, elas crescem em estufas, que são ambientes altamente controlados. Os produtores conseguem controlar a luminosidade, a quantidade de água adequada, a temperatura e principalmente a adubação. E essas plantas recebem adubo diariamente, em pequenas quantidades. Então são plantas acostumadas à adubação. É muito natural que ao chegar na sua casa, um ambiente diferente, com oferta diferente de nutrientes, elas sintam. Mas aí você vai ambientar essa planta ao seu ambiente. Não deixe de adubá-las porque elas são exigentes. A adubação deve ser feita em 2 momentos. O primeiro seria no plantio, porque assim você estimula essa plantinha a enraizar mais.
e no decorrer da vida da sua planta, criando uma rotina de adubação, que deve ser adequada, logicamente, para cada espécie. Você pode escolher entre adubos que são utilizados no solo, sendo absorvidos pelas raízes, ou adubos foliares, absorvido pelas folhas. Aqueles que são absorvidos pelas raízes precisam encontrar essas raízes hidratadas para que eles façam efeito. Se você tem um solo endurecido, ressecado, esse adubo não vai ser absorvido. Os foliares entram nas folhas através dos estômatos, que são como se fossem boquinhas microscópicas que abrem e fecham, estão na superfície da folha, e é por onde a sua planta faz as trocas gasosas da respiração. Então, esses estômatos são como se fossem os poros da nossa pele. Eles absorvem o adubo através dos estômatos. Outra dica muito importante é que, ao colocar o adubo no solo, você não disponha esse adubo perto do caule da sua planta, porque você pode queimar essa planta. As raízes que absorvem o adubo são aquelas mais fininhas, que estão mais dispersas na periferia da planta. Então, coloque o adubo sempre em volta, com mais ou menos um palmo de distância do caule da sua planta, que senão você pode queimá-la e pode até matá-la. É isso, no próximo vídeo nós falaremos sobre os tipos de adubo e quais as suas indicações, dependendo dos nutrientes que ele pode oferecer para a sua plantinha. Então não perca, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para que o YouTube te avise. E se você gostou desse vídeo, curte, faz um comentário, uma pergunta, né? A sua dúvida pode ser útil para outras pessoas também. Até a próxima!